gente vai falar sobre fatores intrínsecos aos alimentos. Então, como a gente já tinha dado a introdução, são aqueles fatores relacionados ao alimento. Então, pensando numa deterioração de alimento, a gente sempre tem dois focos: a deterioração microbiana e reações químicas ou bioquímicas que vão acontecer e levar a uma degradação. Então, o nosso foco da aula de hoje é sobre deterioração microbiana ainda. Esse é o último tópico que a gente vai ver na nossa última aulinha. Então, os fatores são intrínsecos, lembrando, relacionados ao alimento. Então, seria aqueles que estão já com aquele alimento. E se eu comparar uma maçã com um óleo, eles vão ser totalmente diferentes. Cada um tem coisas que dizem respeito só a ele. Então, tem um material que, na verdade, vai para essa e para a próxima aula já, que são fatores intrínsecos, e o da próxima aula, fatores extrínsecos, que eu vou pedir para vocês darem uma lidinha e pausem para ler. Quando vocês se sentirem prontos para voltar já com um background, a gente vai partir daí. Então, qual deteriora mais rápido? Um queijo fresco ou um queijo curado? Obviamente, o queijo fresco. E por quê? Por causa, um dos fatores muito importantes e que destaca, né, provavelmente seja o que vocês pensaram, é a água que tem nele. Mas não é a umidade total que nos interessa, porque a água que está fortemente ligada, ela vai continuar fortemente ligada, não está disponível nem para reações microbianas e nem outra reação. Então, é a atividade de água, que a gente fala que é a água que está livre, disponível, então, para reações microbianas ou físicas e químicas. Então, porque quando o queijo a gente vê, no caso aqui, esse bolor que surgiu não é aquele desejado, então justamente porque ele tinha água livre em excesso, que seria o que aconteceria naquele primeiro caso ao longo do tempo. A gente sabe que um queijo fresco dura muito pouco e é justamente por isso. Então é totalmente diferente de umidade total, esse conceito é muito importante. Então é a água fortemente ligada, que faz parte do total da umidade do produto. Que a total da umidade seria a água livre mais ligada. E essas curvas, são curvas inicialmente elaboradas pelo Ted Labuza, dos Estados Unidos, né? E hoje em dia usados por todos os pesquisadores da área de alimentos, elas vão nos ditando assim, onde seria a atividade de água zero, produto que não tem nenhuma água livre, a produto 100% água livre, que eu acredito que só água pura, nem sei se ela chega a isso. Então, mas por que é tão importante? Principalmente para a gente localizar o que vai acontecendo. Então, uma reação de oxidação, um crescimento, uma atividade enzimática mais acentuada, crescimento de micro-organismos. Então, focando no crescimento de micro-organismos principalmente, a gente vê que o produto ele precisa estar com uma atividade de água acima de 0,7, a não ser em casos bem extremos de exceção, para crescer inicialmente fungos, depois leveduras e bem com bastante água as bactérias. Então a gente divide os alimentos em várias atividades de água, onde não tem crescimento abaixo de 0,6, seriam aqueles alimentos tranquilos, então por isso que a gente seca muito produto, a intermediária que pode acontecer e a que a certeza crescer ao longo do tempo, que são aquelas acima de 0,85. Então, no caso do nosso queijo fresco, iria com certeza deteriorar o produto. No caso do leite em pó, a gente teria a vida de prateleira dele aumentada enormemente, justamente por não ter água livre para o desenvolvimento do micro-organismo. No entanto, ele está lá e ele está vivo. Assim que eu der condição, então, esse leite, eu preparar ele numa mamadeira, se eu deixar 2 dias, sim, ele encontrou condição, cresceu e ele pode fazer mal. Então, é por isso que quase sempre tem um alerta a consumir imediatamente o produto. Qual deteriora mais rápido? Esse salame ou essa carne crua? Obviamente o salame. E por quê? Então, o principal motivo, eu adiantei em outra aula já, mas seria o pH dele, né? Por que o pH? Então, quando ele está muito ácido, quase nenhum patógeno gosta de ácido. Então, como que fermentar a conserva? Porque a gente produz, na verdade, no caso do salame, a fermentação ácido lática, produzindo ácido lático. A palavra ácido é muito importante. Então, esse aqui, embora não tenha nada a ver com alimentos, mas eu gosto muito desse slide, que ele ilustra muito bem. Então, eles pegaram cocô mesmo, normal, e puseram numa placa, um meio comum, e na outra um meio fermentado, um meio ácido. Então, vocês reparam que na placa, a não ácida, cresceu vários patógenos. Já na placa ácida não tem crescimento de patógeno. Então, por isso que conserva tanto, e milenarmente já acontecia isso, né?
Então, a outra importância seria, então, definida em relação ao meio ácido. Então, um alimento pouco ácido, ele seria um problema, né? Meio ácido seria risco, mas os alimentos ácidos, em geral, são considerados menos risco no crescimento de patógenos. Lembrando, então, que o Clostridio, aquele vilão, pior vilão de alimentos, ele gosta de pouco ácido. Então, qualquer alimento meio ácido a muito... pouco ácido a quase nada ácido, só um pouquinho ácido a quase nada, acima de 4,5, é muito risco, altíssimo risco o produto. Qual deteriora mais rápido, então? Um peixe sem embalagem ou um peixe embalado? Claro, no caso aqui, a sardinha, ela também tem um tratamento térmico, mas só para ilustrar. Então, seria justamente, no caso, o oxigênio que estaria disponível para esse produto. Então, ele vai deteriorar muito mais rápido, claro, se ele não está embalado, né? Por vários motivos, sendo um deles muito importante a disponibilidade do oxigênio para o micro-organismo que for crescer. Então, de novo, assim, só destacando para o Clostridio que ele é muito importante, ele vai precisar de ausência de oxigênio, seria esse anaeróbio, esse segundo item, né? Então, alguns patógenos, se eu deixar no vácuo, ao contrário de conservar, eu estou justamente favorecendo o crescimento dele. Então, eu preciso tomar um cuidado rigoroso para que ele não tenha condição para crescer por um outro motivo, ou por morte térmica. Qual deteriora mais rápido nesse caso? O leite ou uma manteiga. Então, muito difícil crescer fungo na manteiga, por quê? Qual é o alimento disponível que tem aí para crescer? Numa manteiga, no óleo, em comparação com o leite, que é um alimento muito rico. Então, a disponibilidade de nutriente é muito grande. Então, se o meu produto, uma manteiga, tem uma disponibilidade de alimento muito pequena, micro-organismo eu não preciso me preocupar. Eu vou precisar me preocupar, no caso aí, com uma reação de oxidação, que vai dar aquele gosto de ranço, mas não com crescimento microbiano, que provavelmente não tem nem nutriente para ele aí, se ele foi bem feito o produto. Então, essa disponibilidade é muito importante. Claro que eu posso usar isso a meu favor. Por exemplo, para fazer iogurte, eu justamente quero que ele tenha disponibilidade. Mas aí já não estamos falando de deterioração mais. Qual deteriora mais rápido? Então, uma carne toda bem produzida, embalada adequadamente, ou esse outro cenário que, nesse caso também, logicamente, é um cenário horroroso de uma foto tirada de algum lugar que foi apreendido. Então, logicamente, esse segundo seria o pior, por quê? Porque a flora microbiana inicial é altíssima. E daí entra principalmente as boas práticas, a importância. Então, as simples boas práticas de trocar uma luva, né? Então, no caso, por exemplo, do Mordenha de leite, né? Para uma cooperativa, o fato dele lavar o equipamento, coisas básicas vão dar uma diferença enorme num produto bom e um produto horrível como a vida de prateleira muito pequenininha. Tá? Então, quais são os fatores intrínsecos? Atividade de água, água disponível, pH, o oxigênio que tem disponível ou não, dependendo do micro-organismo, disponibilidade de nutrientes e a flora microbiana inicial. Então, depois, no próximo slide, a gente vai falar de fatores extrínsecos. Obrigada.